Sono ruim e insônia são coisas diferentes. E insônia crônica e insônia aguda também são coisas diferentes. E tu vai entender o que é cada uma dessas aqui e, ainda mais importante, como resolver cada uma delas. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e este aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá. Bom, pessoal, a insônia, ela e o sono ruim, ele tem várias subcategorias, como eu estava dizendo na introdução. A gente tem insônia crônica, insônia aguda e o sono ruim, que muitas vezes não é necessariamente uma insônia. Vamos entender melhor. O sono ruim, vamos começar com o que é um pouquinho mais fácil de entender e depois vamos adicionar outro elemento que caracteriza a insônia, certo? O sono ruim, ele é basicamente algum tipo de problema no dormir, algum tipo de horário desregulado de sono, algum tipo de sono com uma má higiene. A gente vai entender também o que que é uma higiene do sono, caso tu não esteja familiarizado com esse conceito. Portanto, ele é, por exemplo, a pessoa que ela dorme pouco, ela tem um sono ruim. A pessoa que ela dorme um sono de má qualidade, um sono que até é 8, 9 horas, que é o ideal para adultos, crianças e adolescentes precisam um pouquinho mais. E muitas vezes dorme essas 8, 9 horas de uma forma carregada ali de hormônios e neurotransmissores que ela ativou logo antes de ir para a cama, que não seria necessário, aliás, que não seria desejável que ela fizesse isso. Por exemplo, o cortisol, por exemplo, a noradrenalina ou a adrenalina, por exemplo, a dopamina. Na hora de dormir, perto da hora de dormir, o ideal é que tudo isso seja mais baixo. E como é que ela faz para ativar um pouco mais? Se engajando em atividades que demandem eles, por exemplo. Então, trabalhando até tarde, ou então assistindo filmes muito estimulantes perto da hora de dormir, comendo comidas muito estimulantes perto da hora de dormir, que demandem muito do corpo para digestão e assim por diante. Então, tendo uma má higiene do sono. E, ou então, as pessoas que dormem em horários distintos também têm um sono ruim. O ideal é dormir e acordar mais ou menos nos mesmos horários sempre, até nos finais de semana, por mais difícil que seja. Esse é o ideal. Então, pelo menos dá para fazer uma certa contenção de danos aí, para quem não quer todo final de semana fazer isso. Então, fazer esse final de semana sim, final de semana não. Ou voltar um pouco mais cedo do que antes para casa e dormir mesmo, digamos, para acorde 7 horas no dia de semana, dormir no final de semana até às 8 horas no máximo e não passar muito disso, entende? Então dá para fazer uma certa contenção de danos, mas o ideal é dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias. Então, sono ruim, basicamente, pode ser classificado como quem dorme pouco, quem dorme com uma má qualidade, apesar de dormir o tempo necessário, e quem dorme em horários alternados. Isso conta também, infelizmente, para as pessoas que trabalham em turnos, ou as pessoas que têm trabalho noturno. Pessoa do trabalho noturno, dormir de dia também não é o mais adequado, e trabalho em turnos pode ser que seja pior ainda, porque daí a pessoa ela vai completamente embaraçando, vai complicando o ciclo circadiano dela, que é o ciclo de reações corporais que de 24 horas no dia que influencia na nossa saúde física e mental, etcétera. E para uma boa saúde é ideal que ele esteja regulado, ou seja, a gente dormindo nos horários, comendo nos horários, etcétera. Então, a gente compreendeu um pouquinho mais o que que seria o sono ruim. Agora vamos entender a insônia. A insônia ela pode ser dividida, como eu estava dizendo, em crônica e aguda, e a insônia aguda é aquela que acontece ali aproximadamente em 25% da população. Então, 1 entre 4 pessoas tem essa insônia, que é dificuldade em dormir de mais ou menos 1 a 2 semanas. Então, em torno ali de umas 2 semanas. E essa dificuldade em dormir, ela não é só por uma questão de uma má higiene de sono, mas é também por um pensamento que a pessoa vai desenvolvendo de ter um certo medo da cama, que é ela ter medo de vir a dormir, aliás, vir a não conseguir dormir de alguma forma. Então, isso acontece porque alguns dias ela dorme mal, e aí ela vai ficando com um receio de que quando ela for deitar a cabeça no travesseiro essa noite, ela não vai conseguir pegar no sono. E aí ela começa a ter esse medo desperta a ansiedade
desperta ali uma reação fisiológica que dificulta o sono, então desperta, por exemplo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, assim por diante, e aí a pessoa ela vai ter essa dificuldade em dormir. E a insônia crônica, ela é muito parecida, só a diferença é que afeta menos pessoas e dura mais. Então a insônia crônica é mais ou menos em torno de 10 semanas ou mais, ou seja, o que dá ali 2 meses e meio. E essa insônia crônica, ela acomete aproximadamente nos 5 a 10% da população, talvez um pouco menos, não lembro exatamente o número exato agora. Então, o tratamento para o sono ruim e pra insônia é parecido. O tratamento para o sono ruim é a higiene do sono, passando aqui de uma maneira rápida. Tu vai encontrar, se tu procurar um pouquinho aqui nesse canal, um vídeo mais detalhado. Mas passando de uma maneira rápida, a higiene do sono, ela é acordar nos mesmos horários, se expor à luz solar, não precisa pôr a cara no sol, mas deixar a luz entrar, deixar tu ver a luz entrando pela janela, por no mínimo ali 20 a 30 minutos. Tem explicação muito detalhada do porquê cada uma dessas coisas lá no outro vídeo sobre higiene do sono aqui no canal. É só tu buscar que vai estar lá a Bíblia do sono. É bem completinho tudo isso. Também comer nos mesmos horários, se hidratar, fazer um exercício físico no mínimo ali 4, 3 horas antes de dormir, para dar tempo do corpo ir acalmando até dormir, relaxando. Depois, não tomar café ou nada que tenha cafeína depois das 3 horas da tarde. Chegou ali pela parte da noite, já vai relaxando um pouco mais, vai se desengajando de atividades de trabalho e assim por diante, e vai ficando um pouquinho mais fazendo atividades mais relaxantes, assistindo um filme leve. Também importância, eh, a luz do filme que tu vai assistir ou da tela que tu vai mexer de noite, ela precisa estar bloqueada para a luz branca e azul. Então, porque essa luz, ela lembra, apesar de ser numa intensidade deluxe, que é a medida usada para a luz, muito menor que a do sol, a luz branca e a luz azul lembram o nosso cérebro do dia. Então, precisa também inibir luz branca e azul. Não comer nada muito pesado e assim por diante. Também dormir nos mesmos lugares, fazer uma ambientação, então deixar o clima ali mais ou menos, tentar deixar uns 20 graus pelo quarto. Tomar um banho morno antes de dormir, de 2 a meia hora antes de dormir, tomar um chazinho que seja realmente, causador de sono e não chás que, por exemplo, chá verde, chá preto que vai ter cafeína, vai ter chá de espectro. Então, um chá de camomila, por estranho que pareça, chá de alface também, e assim por diante. Então, isso é a higiene do sono. É o tratamento para sono ruim e para insônia, só que insônia tem um pequeno plus, digamos assim, que é também trabalhar com algumas outras técnicas e, principalmente, mexer nesses pensamentos ou nessas crenças que vão sendo geradas de que a pessoa não vai conseguir dormir. Ela vai gerando, como eu estava dizendo, esse medo da cama por conta desse pensamento de que ela não vai conseguir dormir naquela noite, porque ela não conseguiu nas outras, enfim, aí isso vai despertando ansiedade e isso vai deixando ela sem sono. Então, esse é o tratamento para sono ruim, para insônia, essa é a diferença entre cada um deles. Espero que tu tenha gostado. Eu peço encarecidamente que tu possa deixar um like aqui, porque isso contribui bastante para mim, me motiva a gravar mais vídeos, me faz ver que eu estou no caminho certo. Para ti é um pequeno clique, para mim é um grande incentivo. Agradeço pela tua audiência e até mais.